Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando aqui na Sensorial FM, programa Candomblé Total. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Muito boa tarde, meus amigos da Sensorial FM, aqui Gislaine Vicente com vocês, mais uma quarta-feira neste Candomblé Total. E nesse período de quarentena, né, nós continuamos aí nos guardando, porque a situação ainda é de cautela, e como não poderia deixar de ser, a gente continua abordando esse assunto de saúde pública, saúde de modo geral, e que para nós do Candomblé adquire uma proporção muito maior. Eu tenho visto nas últimas semanas algumas casas, alguns líderes espirituais, né, no nosso caso do Candomblé e da Umbanda, pedindo uma corrente em torno principalmente de Omulu, que para nós do Candomblé nós comemoramos, né, e reverenciamos às segundas-feiras, que muitas vezes fica relegado a segundo plano por um esquecimento por culpa dos candomblecistas mesmo. Porque segunda-feira sempre é tido como o primeiro dia da semana e não por acaso se reverencia Exu muitas vezes. Só que nós, no calendário romano e para nós aqui no Brasil, a semana começa no domingo, na verdade. Porém, como muita gente não trabalha, a maioria, 90% da população não trabalha no domingo, adquiriu-se esse costume da gente estar reverenciando o Exu na segunda-feira, acompanhando o nosso primeiro dia da semana, né? Assim, então, nossa semana de trabalho começa na segunda, então vamos estar reverenciando o Omulu e principalmente Exu na segunda-feira, quando na verdade nós deveríamos estar reverenciando Exu no domingo, porque o domingo é o primeiro dia da semana. Mas como a semana iorubá é de 4 dias e não de 7 como a nossa, e não há esse respeito ao domingo, porque o calendário iorubá é diferente do nosso. Nós estamos adaptados no mundo ocidental ao calendário romano, que é o de 7 dias. Então, o que os líderes religiosos têm feito? Eles têm marcado um encontro todas as segundas-feiras, alguns às 18, outros às 19, outros às 20 horas, porém sempre na segunda-feira, que se ajoelhe e se peça humildemente misericórdia ao Omulu, que é o nosso patrono da saúde, é o nosso médico. O San é o nosso cientista, é o nosso infectologista, é aquele que vai, é o nosso farmacêutico, é aquele que vai fazer os ungüentos para tentar e que com certeza irá achar a cura. Mas o médico, que é aquele que está na ponta, que cuida, que vai passar a mão, que vai nos trazer o alento, é o Mulu. Então, o Luaê, então todos os líderes religiosos
afrodescendentes estão colocando o joelho no chão, estão convocando a todos nós para que nós coloquemos às segundas-feiras. Esse nosso programa está indo ao ar na quarta. Não há momento para uma situação quando ela está no auge do momento delicado, como é essa quarentena que nós estamos vivenciando já desde a segunda quinzena de março. Laroê, seu capa preta, salve sua banda, salve sua força e salve a sua proteção. Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde e boa noite para você que é de boa noite. Aqui é o Pai Ronald Ed de Xangô. Se você precisa de proteção, abertura de caminhos, limpeza espiritual, saúde e tudo que o Exu pode te proporcionar, essa dica é para você. Já está disponível o curso Exu Desvendando Mistérios em EAD para qualquer lugar do mundo. Agora, com o auxílio de Exu, você pode desmanchar amarração amorosa, destrancar caminhos fechados, desfazer qualquer trabalho que esteja prejudicando a sua vida e das pessoas ao seu redor. Com 29 videoaulas, o curso Exu Desvendando Mistérios ensina a manipular os mistérios de Exu com responsabilidade e segurança. Nada de curso chato aqui não! O curso Exu Desvendando Mistérios é um bate-papo comigo e o amigo e irmão Pai Vladimir de Oxóssi. E claro, com você! Inscreva-se já! Tenha acesso ao conteúdo completo do curso. Receba o link e informações em facebook.com/Exu Desvendando Mistérios. Laroie! Laroê, Exu, salve seu capa preta, salve sua força, salve sua banda e sua proteção. Meus amigos, voltando aqui na Sensorial FM, com o nosso Candomblé Total, todas as quartas-feiras, à 13h. E eu queria abrir aqui também uma outra discussão. É uma discussão que a gente já vem aí umas 2 semanas, pelo menos, a gente comentando sobre essa questão que a gente vem trazendo do coronavírus, o povo de Candomblé, o povo de Axé, de Umbanda, das religiões afro-brasileiras, pessoal do kardecismo, pessoal da mesa branca. É uma situação que, para nós espiritualistas, se apresentou bastante difícil, né? Como vamos enfrentar essa situação de saúde? Eu venho já umas 2 semanas falando a respeito disso. E às vezes a gente fala, às vezes entra em um ou outro assunto, mas a gente tem que voltar a esse assunto sempre, porque o primeiro semestre de 2020 ficou comprometido após o Carnaval, né? Após o Carnaval nós tivemos esse ápice dessa epidemia que se tornou uma pandemia porque está ao redor do mundo, uma coisa jamais vista, pelo menos para nós, que temos aí menos de 100 anos, né? Porque quem tem conhecimento sabe que a gripe espanhola aconteceu em 1917, 1918, se não me engano até 1919, mas eu sei que parece que o epicentro dela em 1917 matou milhões de pessoas, ou pelo menos 1 milhão de pessoas morreu com a gripe espanhola. Em alguns dados que são um pouco desencontrados, que eu peguei algumas referências, mas a gripe espanhola matou muita gente na década de 1910 do século passado, do século XX. E hoje nós nos encontramos no século XXI com uma outra pandemia de um vírus. Eu ouvi até uma expressão ontem, um vírus primitivo, porque para bactérias existem antibióticos e outros remédios, enfim. E para esse vírus não há nem vacina. Foi uma coisa tão avassaladora. No dia de hoje, nós temos aí
cerca de 1.200, 1.300 casos no Brasil todo. É muita coisa em pouco tempo. O primeiro caso foi no final de fevereiro e nós estamos aí na metade do mês de abril, praticamente, né? Bem dizer, dentro do mês de abril, nos primeiros 20 dias de abril, vamos dizer, a gente tem 1.500 pessoas mortas, muitos casos, mais de 10 mil casos em todo o país. É muita coisa para uma doença, entre aspas, semi-desconhecida, porque existem outros vírus, corona. Porém, esse é mutante, ele se adapta e veio da China mesmo. Às vezes a gente não quer dar o braço a torcer, a gente que está acima aí no poder falando bobagem, mas é porque entre as informações corretas eles jogam muitas coisas políticas e muitas coisas erradas, mas na verdade veio de lá, né? Porque é uma sociedade que extrapola as nuances do bom senso e a gente não quer de maneira nenhuma crucificar o povo chinês, mas a gente sabe que há falta de higiene, há muita coisa, se come qualquer coisa, se abate qualquer coisa e não se pode comer qualquer coisa. Sendo que se a gente já tem leis sanitárias severas, tivemos aí a gripe da vaca louca, a gripe aviária, a gripe suína, outras coisas já com normas de higiene, imagine a gente com normas mais arrefecidas, com normas de uma higiene não muito adequada. Imagine como é que nós vamos levar isso, como é que nós vamos nos alimentar. Então imagine um povo que não tem essa noção de higiene nas suas veias, nos seus hábitos regulares. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre isso aqui no Candomblé Total. Você sabe qual retorno que você vai ter anunciando em outra rádio? Ai, que dor de cabeça! Só esse? Então anuncie com a gente e saiba como é simples e tão fácil de ter o seu produto conhecido por várias pessoas. Não perca tempo. Anuncie 11 9 40 26 60 68. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Voltando, meus amigos, no Candomblé Total, todas as quartas-feiras, à 1h da tarde. Gislaine Vicente, eu quero deixar meus contatos, gislainevicente07@gmail.com. É o meu e-mail. Meu Facebook, Gislaine Vicente, Gislaine Araújo, na mesma página, um embaixo do outro, entre parênteses. Só me procurar lá no Facebook. Por ali nós podemos falar pelo nosso Messenger. E eu tenho o meu WhatsApp, que é o 11 977 54 7604. E tem o meu telefone, o 9 2006 1386. É o meu celular também, para conversas comerciais. Eu tenho uma assessoria de imprensa. Podemos conversar a respeito de vários assuntos, entre eles o que a gente fala sempre aqui no Candomblé Total, que são os assuntos afro-brasileiros ligados à nossa religião do Candomblé. Lógico que tem algumas outras nuances, que o que a gente tiver de assunto, que não só vá falar de fundamento, de outras coisas relacionadas a Candomblé, a gente está disposta a debater, né, sob o ponto de vista da intelectualidade, sob o ponto de vista não só das casas de santo, mas que a gente possa conversar a respeito, que a gente possa trocar ideia. Eu sou jornalista profissional, sou formada nessa área, então quero conversar com você que tem alguma noção, alguma notícia, alguma informação, que a gente possa falar não só sobre o Candomblé, mas que venha Candomblé total e companhia, vamos dizer assim,
que tenham vários assuntos que a gente possa trazer, não só do ponto de vista do candomblé, porque eu não vou falar só de fundamento. Eu sou candomblecista, mas a gente pode falar também de outros assuntos que nos permeiam a atualidade, que a gente possa se manter informado, que a gente possa ter isso bem destrinchado, que a gente possa ter assuntos, coisas que a gente possa falar, para que a nossa cultura, não só afro-brasileira, não só a cultura candomblecista, mas que a gente possa trocar muitas ideias, que a gente possa crescer com isso e aumentar o nosso raio de ação. E sobre essa crise que vai se arrastar e vem se arrastando há pouco tempo, de março para cá, mas que vem nos atingindo sobremaneira, eu queria falar sobre um assunto que é muito importante e bate nos fundamentos do candomblé, que é a cerimônia do axexê. As pessoas que desencarnam, as pessoas que vão morrendo nesse período, existem elementos rituais que devem ser feitos para os candomblecistas que estão desencarnando nesse período. E como se vai fazer isso se há uma proibição do ponto de vista organizacional, municipal, dos governos federais, estaduais, municipais, se você tem essa proibição para que não haja aglomerações. Existem situações que devem ser feitas nesse período, quando acontece uma situação de axexê, de desencarne, de que a pessoa vá para o Orum, que ela vá continuar sua vida numa outra esfera. Então, esses rituais são muito complexos e são sobremaneira importantíssimos, devem ser feitos. Porém, como não se pode ter aglomerações são mais de 10 pessoas. Então, para determinadas situações, eu não sei como todas as casas vão se situar numa ocorrência dessa. Porém, eu li e tenho ciência de que algumas casas vão fazer os rituais internos com pouquíssimas pessoas e tem outras que nem vão fazer, porque há rituais, há algumas coisas, e não se pode fazer com caixões lacrados, né? Que aqui não me cabe nem destrinchar esse tipo de coisa, porque são rituais até secretos, internos, mas a gente sabe que com mortes advindas dessa nova doença, com esse vírus, os caixões chegam aos cemitérios lacrados, já vindos do serviço funerário assim, dos hospitais, dos necrotérios, eles já chegam para serem enterrados assim. Então não há nem cerimônia. O que está sendo orientado é que as cerimônias de velório aconteçam de 10 minutos a 1 hora, e não 5, 6 horas, 12 horas, muitas vezes um dia, que às vezes se faz de velório, porque vem pessoas da pessoa falecida, parentes, gente que vem de outros lugares, que viajam para esses rituais, para essas cerimônias. E, pelo menos aqui em São Paulo, a orientação é de, no máximo, 1 hora de velório. Porque após o desencarne da pessoa, se tem notícia que o vírus continua atuando por um determinado período. Ele continua vivo ali dentro do corpo, depois que acontece a situação, mesmo depois do desencarne da pessoa.
Então, para evitar proliferação, contaminação, os caixões são lacrados já do ponto inicial do necrotério ou do hospital, já vem preparado para ser enterrado em pouco tempo. Então, os candomblecistas têm uma forma de atuar, mas eu explico um pouquinho mais daqui a pouco. A Manco é parceria além da obra. Ô, seu Maravilha, chega mais. Ó, troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui tá na escalação, é tudo a Manco. Rapaz, Matia, você é parceiro mesmo, hein? Ficou uma maravilha. E usando a Manco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio, maravilha, chega aos 1001 Mais uma minha conta. A Manco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em Amanco. Amanco. Voltando, meus amigos, aqui no Candomblé Total, Sensorial FM, Gislaine Vicente com vocês. E eu dizia sobre a cerimônia do axexê. Então, quando há esse desencarne, existem procedimentos que são feitos, que aqui não cabe explicitar, mas aquelas pessoas que são de candomblé vão saber do que eu estou falando. E com o caixão lacrado, não tem como se fazer isso. Não há como se fazer. E não há a possibilidade de se abrir. Porque quando acontece isso de uma morte diferente do que nós estamos vendo, como por outras causas naturais, por outras doenças que não são virais, que não são de alastramento geral, é feito de maneira diferente. Se pede, às vezes as pessoas podem abrir o caixão, tem algumas despedidas, enfim, mas isso não há possibilidade agora. Há um desconhecimento, há uma nova cultura em torno desse problema que surgiu de forma avassaladora. Então, são feitas cerimônias internas, rituais internos, obedecendo alguns preceitos, algumas situações, para que as pessoas tenham esse cumprimento, que se cumpra o que é necessário, pelo menos o básico. Porque é uma situação que aparentemente parece sob controle, porque é uma coisa invisível. O vírus, a bactéria, são coisas que agem no ar, que agem nos organismos, que agem nas superfícies. E você não vê. Então, qual a medida que os governos, e principalmente o Ministério da Saúde do Brasil e o Ministério da Saúde de vários países têm feito? E até outros governos que são mais conscientes, né? Que o comandante da nação é mais consciente do que o nosso. Fique em casa. É uma maneira que você tem de não proliferar, porque você dentro da sua casa, você faz a sua limpeza. Você limpa, você passa pano, você joga o desinfetante, você joga o sabão, você faz toda a necessidade, tudo que é preciso dentro ali da sua casa. Você faz tudo que é necessário dentro da sua casa. Se você está na rua, você está andando e agraciando um monte de coisa, como o pó, como a poeira impregna na sua camisa, na sua roupa, de modo geral. Então, qual foi a necessidade que se teve? Que as pessoas fiquem dentro de casa. Isso acarretou e tem acarretado uma série de problemas, não só existenciais, mas de trabalho, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, médico. Então, assim, algumas profissões, ocupações, serviços essenciais continuam funcionando, com pessoas trabalhando, mas a aglomeração, a rua, essa coisa toda, se procura e se procurou
trazer para dentro de casa. Então, por exemplo, se você tinha uma consulta toda segunda-feira, que seja para qualquer uma terapia, uma coisa que você precise. Tudo isso foi colocado de modo que você consiga permanecer em casa. Algumas coisas são feitas online, sim, são feitas online. Algumas coisas você consegue fazer online, outras coisas não. A vida prática virou uma situação completamente diferente. Ora, às vezes, a sua possibilidade de resolver os seus problemas de maneira online, pode ser que isso se resolva, mas pode ser que não consiga se resolver. Isso serve para quem é do santo também. Porque algumas coisas você consegue fazer online, entre aspas. Uma meia dúzia de pessoas, você consegue concentrar ali para fazer algumas coisas. Outras coisas não. Outras coisas você não consegue trazer para essa coisa, nem virtual que seja. Você não consegue. Tem coisas que tem que ser presenciais. E esse presencial vai ser empurrado mais para frente. Esse presencial você vai conseguir fazê-lo de agora por diante, mas não no momento. Não é difícil entender de que eu falo de alguns cerimoniais. O momento que se apresenta é realmente um pedido de misericórdia, um pedido de joelho no chão, de coração, de que se possa realmente trazer para dentro das nossas casas a força de Omulu, a força de Ossan, a força de todos os orixás, entidades e todos os iluminados de cura, de luz. Precisamos da parcimônia deles. Já já nós voltamos. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. Meus amigos, e eu gostaria de terminar aqui esse programa de hoje dando um alento para todos os candomblecistas, para todo mundo que é das religiões afro-brasileiras, que a gente vive um momento muito difícil, a saúde da gente vive um momento muito frágil, né? Porque a gente não pode esquecer que não é só esse vírus novo, mas existem outras doenças, outras coisas, e o nosso sistema de saúde não está apto para essa demanda tão grande, tão difícil, com uma situação tão atípica. Encostar nosso joelho no chão, pedir misericórdia aos orixás, que eles nos ajudem, que Ossan descubra a cura para esse mal, que o Omulu nos afaste da doença, que a gente consiga administrar, inclusive a saúde mental, porque não é fácil. Nós estamos vivendo um período de quarentena que ultrapassa, né? Já virou cinquentena, sextena, quer dizer, é questão de pelo menos uns 3 meses aí da gente observar o que acontece, porque é uma situação tão nova nesse século, porque a gripe espanhola aconteceu no início de 1910, né, no início da década de 1910. Aliás, no início do século passado, né, que foi de 1917 em diante.
e matou muita gente. Então, é uma situação que neste século XXI a gente não viveu. Vivemos coisas difíceis, mas não dessa forma, desse porte, a SARS, os outros problemas que vieram, síndromes outras várias, no ano 2009, 2008, 2010, né, que eram outras síndromes. Mas eu abri esse parênteses aqui não para a gente falar de fundamento, que eu acho que neste momento a gente tem que lutar pela vida, né? O fundamento ele não vai mudar. Eu abordei um pouco a Xexê porque eu vi que há muita dúvida em relação a isso. E como eu disse antes, os caixões andam lacrados, vêm lacrados para os serviços funerários. Então, se tem apenas de 10 a 1 hora para se despedir da pessoa querida, desse ente querido. Então, as outras coisas, as pessoas que são aptas a isso sabem o que eu estou falando. Não vão poder ser feitas neste momento. Cada casa vai ter a sua orientação, ou a sua nação, né? As casas-mãe vão dar a sua orientação, darão a sua orientação, e as pessoas vão procurar fazer da melhor forma possível para não se distanciar do culto em questão. Meus amigos, são dias difíceis. Esperamos aí que nas próximas semanas a gente encontre situações melhores. Eu vou ficando por aqui, agradecendo muito a sua paciência, a sua companhia, agradecendo todas as manifestações de carinho que eu tenho recebido pelo WhatsApp, pelo Messenger, pelo e-mail, pelo Facebook, por tudo. Pelo Instagram, que o meu é Gislaine Vicente 9, tem o Excesso de Alegria, Excesso Só de Alegria, by Giza, também é outro Instagram que eu tenho, referencial também ao Carnaval, que a gente aborda vários assuntos também. E o Toca do Vento, que também é uma outra página que eu tenho pelo o meu Facebook. Agradecendo as sugestões, eu vou atendendo na medida do possível as sugestões de vocês. Oxalá nos encontramos, ou nos encontremos mais à frente, cheios de saúde e de expectativas boas. Um abraço ao meu amigo Ronald Ed, Babá, e até a próxima, meus amigos. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.